pioneirista Henri Rousseau, em sua vida e obra, ele gostava muito de pintar a fauna e a flora, que no caso é a beleza da natureza, assim como muitos outros artistas naifs. O tema da minha aula, como todo mundo já sabe, é a colorida art knife e sua produção em material descartável. Só que hoje nós vemos muito relaxamento das pessoas com relação ao meio ambiente. O mau hábito em jogar o lixo na rua traz prejuízo a todos. Nem sempre as pessoas têm buscado a forma correta na hora de descartar o seu lixo. É comum andar pela cidade e se deparar com bueiros entupidos, os lixos espalhados e amontoados. Esse é um problema que acaba interferindo no funcionamento correto da rede de drenagem, porque a sujeira dificulta a passagem da água, impedindo que ela escoe num tempo menor que o previsto, ficando acumulado por muito tempo nas ruas. A prefeitura ela tem um trabalho para garantir que a cidade esteja limpa, principalmente no inverno, que os transtornos do perigo seja no mínimo possível. Também trabalha para evitar a proliferação do Aedes aegypti, que é o transmissor de várias doenças. Mas para isso, a população precisa fazer a sua parte e ajudar a manter a cidade limpa. Por isso que eu vou trabalhar na minha aula prática em fazer com esse material descartável, que vai ser usado como uma base para a obra e arte. Rico em belezas naturais, o Brasil tem uma extensa costa litorânea, com cerca de 7,5 mil quilômetros, sendo alvo de turistas do mundo inteiro. O problema é que quando se fala do descarte incorreto de resíduos, principalmente de lixos recicláveis das nossas milhares de praias. Uma pesquisa feita pelo Instituto Oceanográfico da USP revelou dados preocupantes. Mais de 95% do lixo encontrado nas praias brasileiras é composto por plástico. Estima-se que cerca de 8,8 milhões de toneladas de lixo plástico acabam nos oceanos do planeta todos os anos. Para piorar, o lixo plástico se decompõe em partículas minúsculas, que entram na cadeia alimentar dos peixes e todos os animais marinhos e podem chegar ao organismo dos seres humanos. Microplásticos já foram encontrados em quase todas as fontes de alimentos oceânicas, como crustáceos e molúsculos. Vale ressaltar que esse tipo de resíduo, quando descartado indevidamente, não prejudica somente os animais marinhos, mas interfere também nos índices que medem a balneabilidade das praias. Como boa parte do lixo produzido pelas pessoas demora muito para se decompor e não é destinado para reciclagem, o mundo vive hoje a falta de espaço em aterros sanitários. Com isso, proliferam-se os lixões a céu aberto, contaminando as águas dos rios e lençóis freáticos, o que compromete a nossa saúde. Um levantamento da Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública, realizada em 2017, mostra que o Brasil possui quase 3 mil lixões ou aterros irregulares, o que impacta a qualidade de vida de 77 milhões de brasileiros. Em algumas regiões, a situação é alarmante. No estado de Alagoas, por exemplo, 95% do lixo produzido pela população é abandonado em áreas inadequadas. O plástico no meio ambiente também pode dificultar a decomposição de outros resíduos, reforçando ainda mais a superlotação dos aterros sanitários. A superlotação de aterros também produz outro fenômeno, o depósito de lixo no mar. Aproximadamente 8 milhões de toneladas de plástico são descartados em nossos oceanos anualmente,
desequilíbrio do ecossistema marinho de várias formas. Como eu havia falado anteriormente, o plástico ele degrada-se em partículas menores, que são ingeridas por peixes e outros animais e aves marinhas. Sem capacidade de digestão, eles morrem de forma lenta e dolorosa. Em grande quantidade no mar, o plástico impede a penetração de oxigênio nos sedimentos, comprometendo também o ciclo bioquímico da flora marinha. O fenômeno é realmente preocupante. A morte por ingestão de plástico compromete o ciclo reprodutivo das espécies marinhas e estima-se que pelo menos 15% delas hoje estejam em extinção. Só no caso das tartarugas marinhas, 5 das 7 espécies catalogadas correm o risco de sumir dos oceanos, de acordo com o levantamento da União Internacional de Conservação da Natureza. As aves marinhas, como pelicanos e albatrozes, também são vítimas desse fenômeno, onde irão ingerir plásticos. A produção em larga escala dos materiais sintéticos à base de plástico começou por volta dos anos 50. Desde então, estima-se que em 65 anos, o mundo produzirá 8,3 bilhões de toneladas de plástico, mas só reciclou 9% desse total. Mesmo com todos os problemas já identificados, o ritmo de produção e descarte não diminuiu, tanto de plástico como de material descartáveis no meio ambiente. Para mudar esse panorama, muitos hábitos diários precisam ser repensados, já que alguns dados sobre o nosso perfil de consumo são igualmente chocantes. Você costuma usar sacolas plásticas do supermercado? Pois é, as sacolas plásticas são bastante úteis e até parecem inofensivas, mas causam um grande estrago no meio ambiente. Elas levam pelo menos 200 anos para se desgastar, além de trazerem diversos transtornos. Entopem passagens de água nos córregos e bueiro, contribuindo para a retenção de lixo e enchentes em época de chuva. São ingeridas frequentemente, por aves marinhas, que provocam a morte delas. Como o plástico das sacolas é feita com polietileno, substância originada do petróleo, sua decomposição libera gás carbônico e polui o ambiente, além de contribuir com o efeito estufa. Então, pessoal, vocês viram aí, que eu disse tudo aquilo sobre a poluição, que nós temos no nosso meio ambiente. Veja agora algumas mudanças de hábito que a gente pode fazer para melhorar mais. Uma delas é sempre levar sacola de feira, aquelas próprias para a feira, para evitar a gente pegar a sacola plástica, evitar esse contato com a sacola. Se você tiver carro, também vale pedir caixas de papelão, para controlar as compras. Então é bom, pronto, meu pai às vezes sempre faz isso, quando vai para a feira, sempre às vezes pega essa caixa, de papelão. Também tem de plástico, mas a gente faz uma coisa que a gente reutiliza de uma certa forma, Preferir comprar produtos com embalagem que sejam biodegradáveis, que seguem um processo de decomposição natural no meio ambiente, que já existem opções de matérias-primas orgânicas, evitar sacolas plásticas, em embalagens de isopor, na compra de frutas, de legumes, de verduras, tentar levar saquinhos de pano para as compras, de itens a granel, preferir sempre embalagens de vidro ou de caixas,
né, em vez de garrafas de plástico, por exemplo. Né, valorizar o estabelecimento que seguem as práticas de prevenção, né, do meio ambiente. Prefira pedir bebidas em garrafas de vidro, que seria, né, mais viável. Tentar reutilizar embalagens de plástico como potes de sorvete, em vez de aqueles, em vez de comprar os potes, a gente já tem um pote. Eu comprei um sorvete, tomei o sorvete, vou pegar aquele e jogar fora. Não, é bom sempre o reutilizar, né? Precisamos guardar uma carne ou algum alimento e a gente usa esse pote de sorvete. Lavar as embalagens de plástico, né, que vão para o lixo, porque nunca é bom a gente deixar aquela coisa suja no lixo que vai trazendo muitas outras coisas. Então, tem um exemplo para estimular outro membro da família, né, a adotarem as mudanças desse hábito também. Então, evitem o uso de descartáveis como copos, toalhas, pratinhos. É bom a gente sempre evitar isso. Então, e a nossa produção é com algo descartável de uma certa forma. Como, por exemplo, a gente compra docinhos quando vai para uma festa, né? Vamos criar uma festa, um aniversário, um casamento, enfim, ou a formatura, enfim. Compramos doces e as doces vêm na caixa. E aquela caixa, por mais que ela seja reciclável, né, reutilizável, ela chega a ser descartável. Porque quando a gente vai na festa que termina os doces, termina tudo aquilo, para onde é que ela vai? Diretamente para o lixo. Então, claro, futuramente ela é reciclável, como também garrafas plásticas às vezes são muito recicláveis, só que tem aquelas porcentagens. Nem tantos porcentos são recicláveis, né? E aí, a nossa aula prática vai ser muito sobre isso, como base isso, né? Que é uma caixa, às vezes pizza, por exemplo, uma caixa de pizza. Eu compro pizza, às vezes aqui em casa a gente come pizza, eu, meus irmãos, né, minha família, e o que acontece com essa caixa? A gente joga no lixo, né? Acabamos jogando no lixo. Ela é descartável de uma certa forma, porque a gente não tem como reutilizá-la. E aí eu vou usar muito isso como base, né? Inclusive eu perguntei, a universidade disse que ela se agrega, de uma certa forma, a como sendo reciclável. E eu já estou até assim, com caráter, né? Vocês podem ver, nesse estilo europeu, para a gente fazer a produção do nosso material. Hoje, um terço do lixo doméstico é composto por embalagens. Cerca de 80% das embalagens são descartáveis. Após como usadas nem todas apenas uma vez para reciclagem, este volume ajuda a superlotar os aterros e lixões, exigindo novas áreas para depositarmos o lixo que geramos. Isso quando os resíduos seguem mesmo para o depósito de lixo. Recentemente, foi descoberto uma enorme quantidade de lixo boiando no meio do Oceano Pacífico. Uma boa quantidade é composta de embalagens e sacolas plásticas, como eu havia falado anteriormente. No Brasil, aproximadamente um quinto de lixo é composto por embalagens. São 25 mil toneladas de embalagens que vão parar todos os dias nos depósitos de lixo. Esse volume encheria mais de 2.000 caminhões de lixo, que, colocados um atrás do outro, ocupariam quase 20 quilômetros de estrada. Ou seja, as embalagens, quando consumidas de maneira exagerada e descartadas de maneira regular ou irregular, em lugares de serem encaminhadas para reciclar, contribuem e muito para o esgotamento de aterros e lixões, dificultam a degradação de outros resíduos, são ingeridos por animais, causando sua morte, poluem a paisagem, causando problemas na rede elétrica, como as sacolas que se prendem em fios de alta tensão e muitos. A produção de embalagem envolve gasto de energia e de matérias-primas. Em muitos casos, a fabricação gera subprodutos nocivos e poluição. O papel é um exemplo de material com elevado custo ambiental de fabricação. Sua matéria-prima é madeira reflorestada. Sua fabricação usa produtos químicos agressivos,
consome energia e gera grandes volumes de efluente líquido. Vidros e metais. O material de vidro e metal podem ser reciclados, muitas vezes sem perderem suas propriedades físico-químicas. A garrafa de vidro pode ser retornada no processo cerca de 30 vezes, passando apenas por um processo de limpeza. Papel e papelão. As fibras que constituem o papel e o papelão perdem suas características físicas, químicas, durante os vários processos de reciclagem, ou seja, chega um momento em que a qualidade desse material não é mais adequado para a reciclagem, sendo necessário incentivar a redução de sua geração de consumo. Durante os últimos anos de produção do Momento Ambiental, nós falamos sobre o tema lixo sob diversos aspectos: reciclagem, compostagem, coleta seletiva, aterro sanitário. Mas mesmo assim, muita gente ainda não sabe como fazer a separação dos resíduos. Parece absurdo, mas é verdade. Falta informação. É por isso que decidimos fazer uma edição diferente. Você vai aprender agora, de um jeito simples, como descartar o seu lixo. Eu prometo que a tarefa é fácil. Antes de sugerir mudanças, é importante deixar claro: no Distrito Federal e em outras cidades, os diferentes tipos de resíduos não vão para o mesmo lugar. Se descartados da forma correta, eles não são misturados, ou seja, vale a pena fazer a separação. É importante que qualquer pessoa, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, separe os seus materiais para reciclagem, né? Inclusive aqui no Brasil, desde 2010, tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que ela determina que se o município disponibiliza o serviço de coleta seletiva, o consumidor ele é obrigado a participar. O primeiro passo é comprar ou improvisar 2 lixeiras, uma para os resíduos orgânicos ou molhados e outra para os secos. Restos de comida, casca de fruta, de ovo são materiais orgânicos, não podem ser reciclados. Na casa de Nalci, a separação é regra. Pode ser 2, 3 minutos a mais que você vai ocupar fazer isso aqui sem nenhum problema. Você não justifica dizer que não vai fazer porque dá mais trabalho, vai ocupar mais o meu tempo. Lixo de banheiro, como papel higiênico e fralda, também deve ser incluído no grupo dos orgânicos. Já as embalagens de plástico e as caixinhas Tetra Pak vão para o lado dos recicláveis. A caixa de leite mesmo, ela vem dessa forma. E aí, então a gente abre essas abas aqui, tanto em cima quanto no fundo, e tira a tampa aqui para você poder apertar ela e fazer desta forma para facilitar o espaço, diminuir o espaço que você vai ocupar. O descarte do papel precisa de um pouco mais de atenção. A dica é: se estiver sujo, vai para o lixo orgânico. O papel, diferente do plástico, do metal e do vidro, quando ele está sujo, ele realmente a gente não consegue mais fazer a reciclagem do papel, porque a sujeira realmente penetra no papel. O papel muito sujo ou engordurado, ele pode ir diretamente para o lixo úmido, né, junto com os restos de alimento. Agora, se o material estiver limpo, pode se transformar em uma matéria-prima valiosa. A caixa de pizza, normalmente ela vem toda engordurada embaixo, mas essa aqui é uma caixa de pizza que a tampa estava limpinha, então é um papelão limpo, ele vai para o resíduo seco da mesma forma. É muito fácil, nem precisa se preocupar em lavar as embalagens. Basta jogar tudo no lixo seco e pronto. Não é obrigatório, mas se preferir, faça como o seu Nalci. Reaproveite a água da pia para uma limpeza rápida. Esse cuidado pode evitar que os outros resíduos sejam contaminados. A gente lavou isso aqui também, passou uma aguinha para colocar aqui. Então, quase todos os produtos que vêm sujo, isso aqui veio uma carne, então a gente também sempre passa uma aguinha para deixar o lixo o mais limpo possível para facilitar a vida de quem vai lidar com ele.
vidro é lixo seco, mas deve ser descartado com cuidado, estando ele quebrado ou não. Colocar um aviso na sacola e reforçar a proteção são dicas preciosas para evitar que o gari ou o catador se machuque. Separação feita, hora de ficar atento à escala do caminhão da coleta seletiva. Não adianta nada colocar para fora de casa a sacola com o lixo orgânico nos dias em que o serviço de limpeza urbana passa retirando o lixo seco. O gari não vai parar para checar se está levando o material correto. Essa tarefa é sua. Procure saber quais são os dias da coleta seletiva na sua cidade. Responsabilidade compartilhada. A dona de casa separar e colocar nos dias certos, a empresa de recolhimento recolher nos dias corretos, sem juntar esse resíduo, e as cooperativas fazer a seleção e fazer a destinação correta, que vai chegar esse resíduo que é garantir que esse resíduo chegue até a indústria. Quando os materiais são recicláveis, são encaminhados misturados, né, com o lixo orgânico, né, eles vão parar lá nos lixões, nos aterros controlados, eles vão depender que um catador consiga enxergar aquilo ali e retirar aquele material para ser reciclado, né? Caso ele não faça isso, esse material vai ficar lá e vai demorar anos e anos para se decompor, né? No Distrito Federal, o lixo seco é distribuído entre 13 cooperativas que recebem os resíduos e fazem a separação de acordo com o tipo de material. Mas quem está na ponta dessa cadeia, alerta! Hoje, de 100% do recolhimento dos resíduos da coleta seletiva do Distrito Federal, 80% é rejeito. E rejeito é o que não se recicla. O Momento Ambiental faz o convite. Que tal mudar essa proporção? É só uma questão de hábito. Sua postura tem impacto na vida de milhares de pessoas. Só aqui no Distrito Federal a gente tem mais de 3.000 catadores atuando nisso aí. Então são muitas famílias que dependem dessa atitude simples, que é você jogar o lixo ou numa lixeira ou em outra lixeira. A cultura nas pessoas, o que é arraigado nas pessoas é que realmente lixo é sujeira. E até mudar o conceito de lixo ou resíduo, e que resíduo vale dinheiro, tem valor no mercado, entra novamente na cadeia produtiva e vira um novo produto, isso custa muito tempo. É um processo que leva gerações. E se nós hoje não fizermos esse mínimo, as consequências virão e serão muito grandes. Muitos artistas, eles criam suas obras com material descartável, material reciclável, né? Às vezes com parceria cooperativa com os catadores de lixo, às vezes eles mesmos vão lá e procuram esse material, né? Gostam de transformar do lixo ao luxo, né? Fazer obras que você vê de um jeito e se transforma de totalmente outro diferente. Então muitos artistas gostam muito de fazerem isso. Produzem peças, né? Esculturas e painéis confeccionados exclusivamente com material descartável ou reciclável. Suas obras também são usadas desde garrafas plásticas até elementos tecnológicos como fios elétricos e disquetes, dentre outros. Esse tipo de material é um ótimo para fazer trabalhos dentro de sala de aula com os alunos, né? Retirar materiais como esse que poluem e acabam com o ambiente e transformá-lo em obras de arte.